Tite fala em entrevista coletiva que ele não é mentiroso, né? E vamos falar também aí sobre a vitória do Flamengo diante da equipe do São Paulo ontem no Maracanã, onde sacramentou a liderança do Campeonato Brasileiro. Não vejo ninguém na minha frente. Mas após a vinheta. Roda essa vinheta aí. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo aqui ao canal Mengão Pós-Jogo. Enfim, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Aí você vai falar assim, mas calma lá, pô. Espera aí, Bimael, segura tua onda aí, é só a segunda rodada. Cara, todo mundo gosta de assumir a liderança do campeonato, principalmente um campeonato difícil como esse, que é o Campeonato Brasileiro. Não importa se é na primeira rodada, se é na segunda rodada, ou até mesmo na última rodada. O fato é que sempre é bom você estar à frente. Claro que estar à frente na segunda rodada e estar à frente na última rodada, se tivesse que escolher, eu prefiro escolher a última rodada, como o Flamengo já fez em diversas oportunidades, porque quando você assume a ponta da tabela na última rodada, isso significa que você vai ser o campeão. Mas, antes da gente continuar falando sobre este assunto, eu quero pedir para você deixar teu like nesse vídeo. Deixa teu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo aí com aquele seu amigo rubro-negro, com aquela sua amiga rubro-negra. E assine aqui o nosso canal, tá? O Mengão Pós-Jogo. Assine o nosso canal, ajuda a gente aqui a crescer cada dia mais. Nosso canal é um canal que está sempre aqui falando dos jogos do Flamengo, sem passar pano para ninguém. Então dá essa moralzinha pra gente, deixa teu like, assine o canal clicando nesse botãozinho vermelhinho aí que está aparecendo no cantinho da tela, caso você esteja me vendo por um computador. Ou aqui embaixo, ó, tem um botão escrito inscrever-se, clica nele aí se você estiver me vendo por um celular, beleza? Olha, continuando a falar sobre o jogo de ontem, que na minha humilde opinião, foi um dos melhores jogos que o Flamengo fez diante do comando do técnico Tite, né? O Flamengo fez um jogo muito consistente, o Flamengo amassou o São Paulo por diversas situações, mas, infelizmente, aos 33 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo tinha o jogo por controle, estava mais propício o Flamengo fazer o terceiro gol, a gente toma aquele gol de cabeça do Ferreirinha, numa jogada em que faltou ali o combate ao homem da bola pelo Alan. Combate esse que foi, de fato, explicado na coletiva do Tite após o jogo, que o Alan sentiu cãibra naquele momento e não foi, ele não conseguiu executar a pressão em cima do homem da bola. Então o cara teve toda a liberdade do planeta para olhar aonde ele ia colocar a bola e cruzou na cabeça do Ferreirinha, que subiu mais que o Varela, que também estava muito mal colocado, testou para baixo, como manda o figurino, né? Como manda a cartilha, e aí o nosso goleirão Rossi não teve muito o que fazer, porque a bola, quando quica no chão, ela pega a velocidade e aí fica complicado para o goleiro. E depois dali a gente passou um perrengue, porque os caras vieram para cima e o Flamengo não tinha mais a força que demonstrava no início da partida. O Flamengo não tinha mais essa força. E eles vieram para cima, mas assim, a gente que é torcedor, a gente acaba ficando com receio, né, de tomar aquele gol do empate,
por tantas flamengadas que a gente já viu esse time do Flamengo cometer, né? Principalmente no ano de 2023. Então, vem tudo aquilo ali na nossa cabeça. Eu fiquei muito apreensivo depois do gol do São Paulo. Eu olhava toda hora o cronômetro para ver se o jogo acabava. Fiquei num desespero só quando vi aquele juiz dar 5 de acréscimo. Mas, enfim, se você for analisar depois de forma friamente, eles fizeram o gol, mas eles não tiveram nenhum lance assim de extremo perigo ou que o nosso goleiro viesse a executar alguma defesa assim de extrema dificuldade. Não, isso não aconteceu. O Flamengo continuou controlando o jogo e, pelo contrário, né, nós é que tivemos a chance de ampliar se não fosse uma defesa espetacular do goleiro do São Paulo no chute do Eric. A gente poderia ter ampliado o placar para 3-1. Então, eu gostei muito da partida do Flamengo. Alguns jogadores assim que se destacaram de forma muito positiva. Lá na zaga, o Léo Pereira, mais uma partida muito boa do Léo Pereira. Também gostei do Ayrton Lucas. Ali para frente, ali, De La Cruz, Bruno Henrique, Pedro, fizeram também um jogo muito bom. Luiz Araújo, que a gente sempre está aqui criticando, né? Ontem fez um golaço, entrou muito bem na partida. Foi um jogo muito bom do Pedro, foi um jogo muito bom do De La Cruz e do Bruno Henrique, e foi um jogo muito bom do coletivo do Flamengo, né? Que fez pressão alta no segundo tempo quase que todo, né? Quando o São Paulo tentou sair jogando, o Flamengo pressionou em cima do goleiro, não deixava os caras saírem com a bola tocando. E por isso que eu acho até que o Flamengo merecia, né, um placar mais elástico no jogo de ontem. Mas, falando justamente sobre isso, eu fico muito feliz pela vitória. Tem torcedor do Flamengo que parece que ele vive em Nárnia, né? Que ele acha que o Flamengo tem que dar goleada todo jogo. Todo jogo o Flamengo tem que dar goleada. E tem uns que ainda acham que no tempo do Jorge Jesus a gente dava goleada todo jogo. Olha, eu não sei de onde esses caras tiram isso. Sinceramente. Por incrível que pareça, nos jogos que o Flamengo mais deu goleada foi quando o Renato Gaúcho era o técnico. Porque os demais jogos o Flamengo deu goleada, ganhou por placares apertados, ganhou até por placares mínimos de 1-0. Então eu não sei de onde esses caras tiram que o Flamengo deu goleada em todo mundo. Eu não sei. E ficam numa agonia que se o Flamengo não der goleada, parece que o Flamengo está jogando contra ninguém, cara. E não é isso. Futebol não tem mais ninguém bobo. Olha a Libertadores aí. O Grêmio está lá, ó, pode ser eliminado já na próxima rodada se tomar outra piaba. E o Botafogo idem. O Grêmio perdeu para um time aí na Copa Libertadores que ninguém nem sabe que existia, gente. Vamos ser franco, entendeu? E os caras vieram aí e ganharam do Grêmio dentro do estádio lá, dentro da arena do Grêmio lá, ganharam lá por, se eu não me engano, 2-0. Então não tem ninguém bobo mais no futebol. Esse papo aí de que tem que golear, tem que golear, não é por aí. Entendeu? Sem contar que o trabalho que está sendo feito dessa comissão técnica do Flamengo, né, do Tite, esse trabalho começou em novembro do ano passado. Pô. Ainda tem muita coisa ainda para ser ajustada. O Flamengo hoje é muito melhor do que aquele Flamengo de São Paulo bagunçado. Entendeu? O Flamengo toma um gol por jogo. O São Paulo, a gente tomava 3, 4. A gente sabia que para a gente vencer uma partida, a gente de fato tinha que fazer 5, 6. Porque no mínimo 3, 4 a gente ia tomar. E hoje não. O Flamengo hoje é um time equilibrado. O Flamengo hoje é um time equilibrado. É um time que faz gols e toma poucos gols. A grande verdade é essa. Aí,
porra, então agora a gente vai ganhar tudo. Então é aí que a gente fala sobre a questão do que o Tite comentou na coletiva, onde ele fala, eu não posso me passar por mentiroso. E é verdade. E ele foi muito certeiro na sua colocação. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, elas parecem que gostam de viver numa mentira. A grande verdade é essa. As pessoas adoram viver numa mentira. É o famoso que quer viver num conto de Nárnia, né? O cara quer viver numa mentira. E aí, o técnico vai lá numa coletiva e fala assim, nós chegamos aqui para a gente ganhar tudo, nós vamos ganhar tudo. Pronto, o torcedor do Flamengo vai amar tudo isso daí. Mas a gente sabe que não é assim. Então, ele foi muito sensato naquilo que ele disse. Não abriremos mão de nenhum campeonato. Isso, para mim, já está ótimo. Porque o que a gente viu no período que Renato Gaúcho foi técnico do Flamengo, que sempre foi um cara que priorizou as Copas, nunca priorizava o Campeonato Brasileiro. Priorizou as Copas. E que ainda teve a audácia de dar uma entrevista em que ele disse, quem quer muito acaba ficando sem nada. Aquilo ali realmente foi algo assim escroto demais de se ouvir. Aí o Dorival Júnior também, quando veio para ser técnico do Flamengo, o que ele fez? Ele priorizou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Naquele momento, ele estava errado? Não. Por quê? Porque quando ele assumiu o time do Flamengo, o Flamengo já estava a 10 pontos atrás do Palmeiras. Então, de fato, era muito difícil você tirar aquela diferença ali naquele momento. E aí priorizou-se a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. E aí ele conseguiu vencer essas duas competições. O que o Tite está querendo dizer para todos nós, torcedores, é o seguinte, vamos para cima de todas as competições e vamos com o intuito de vencê-las. Se vai dar para ganhar tudo, a gente sabe que, humanamente falando, de fato não é. Aponte um time que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores. Tudo no mesmo ano. Você não tem esse time. O Flamengo do Jorge Jesus era fantástico. Foi o melhor Flamengo após a era Zico. Não ganhou as 3 competições. A gente foi eliminado na Copa do Brasil, nos pênaltis, dentro do Maracanã, lotado. Então, é possível ganhar? Eu acredito que sim. Mas, até porque o Flamengo montou um elenco qualificado. Mas não tem como, você tem que rodar esse elenco. E aí, vai chegar no momento lá na frente que você vai, o funil vai ficando cada vez mais estreito, em que você vai ter que tomar algumas decisões. E aí? Não é questão de priorizar competição A ou competição B. Mas às vezes você vai ter um jogo de Copa do Brasil. E na outra semana você tem um jogo, define uma vaga na semifinal ou uma vaga até mesmo na final da Libertadores. Então, de fato, é muito complicado, devido ao calendário que é apertadíssimo. E aí, escolhas terão que ser feitas. O Flamengo precisa rodar esse elenco. Precisa. Eu já fico preocupado, por exemplo, porque o Pedro está jogando todas. E a gente não tem o Gabigol. Né? Tomara que o Gabigol consiga esse efeito suspensivo, que ele possa voltar e que ele possa voltar bem. Né? Possa voltar bem. A gente tem o Carlinhos, mas o Carlinhos chegou agora. Entendeu? O Carlinhos chegou agora. E todo jogador ainda precisa de adaptação. Não tem esse negócio. Então, assim, o Carlinhos chegou agora e a gente não sabe se poderemos contar com o Gabigol ainda esse ano. Então, a gente só tem, neste momento, a gente só tem o Pedro. E isso já me preocupa porque o Pedro já tem jogado todas.
né? O Pedro vem jogando todas. E isso já me preocupa. Então, o Flamengo tem um jogo agora importantíssimo contra o Palmeiras. E depois desse jogo contra o Palmeiras, o Flamengo vai subir o morro para encarar o Bolívar pela Libertadores. E quando volta de lá da Libertadores, ainda temos o Botafogo. Então, é uma rodada pesadíssima esse início de campeonato para o Flamengo. E é muito importante a gente pontuar. Por quê? Porque depois a gente vai pegar uma sequência um pouco mais tranquila dentro do Campeonato Brasileiro, onde, de repente, a gente possa construir uma certa gordura para queimar. Então é isso, vamos ter a consciência de que nós estamos lidando com seres humanos, a gente não está lidando com máquinas. Então, vamos pensar jogo a jogo e saber o seguinte, que nesse momento, principalmente num campeonato como é o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de 38 decisões, porque aquele jogador que pensa assim, o campeonato está só no início. Eu gostei muito do que o De La Cruz falou, né? Que cada jogo é uma decisão. E é verdade. Então, se o Flamengo encarar as 38 rodadas, agora já não são mais 38, já são 36. Se encarar as próximas 36 rodadas como 36 decisões em que ele precisa pontuar em todas elas e pontuar bem, a gente com certeza vai conseguir chegar bem em todas as outras competições. Porque se você consegue fazer uma boa margem de pontos no Campeonato Brasileiro, uma rodada ou outra, você pode dar uma prioridade para uma Copa do Brasil ou mesmo a Copa Libertadores, que é o nosso maior desejo no ano de 2024. Então é isso aí, muito obrigado, saudações rubro-negras, se inscreva aqui no canal, deixa teu like no vídeo, não esqueça, que ajuda bastante o nosso canal, e também assine o nosso canal clicando nesse botãozinho vermelhinho que está aparecendo no cantinho da tela, ou aqui embaixo, ó, onde está escrito inscrever-se, se você estiver me vendo por um aparelho de celular, beleza? Muito obrigado, saudações rubro-negras, vamos confiar que esse ano é tudo nosso e nada deles. Segue o líder, porque não tem ninguém na nossa frente.